Olá! A pandemia da Covid trouxe mudanças profundas na vida dos brasileiros. As compras online agora são uma realidade cotidiana para a maioria das pessoas. O home office e o trabalhar em casa também vieram para ficar. E as big techs como Google, Facebook, Instagram e Twitter se tornaram ferramentas essenciais para atingir consumidores e consolidar o nome de uma marca. O Brasil atinge a importante marca de mais de 100 milhões de pessoas vacinadas. Infelizmente, temos quase 600 mil mortes, mas parece que a pandemia chega aos seus momentos finais com o aumento da vacinação e queda do número de mortes. Ainda bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as mudanças no mercado publicitário graças à pandemia. E temos o prazer de receber o empresário, o publicitário, que há mais de 20 anos atua no mercado mato-grossense e que está à frente da agência ZF Comunicação, Ziad Adnan Fares. Olá, Ziad, muito obrigada por compartilhar conosco o seu tempo e sua experiência. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Laura, pelo convite. Estamos aqui para trocar uma ideia e bater um pouco de papo aqui. Ziad, nós já nos conhecemos, mas sempre nos encontramos apenas em eventos. Eu queria começar a entrevista perguntando um pouco mais de você, Ziad, da sua história. Qual é a origem desse seu nome exótico, incomum? Enfim, quem é o Ziad? Olha, eu sou filho de um libanês com uma senegalesa, uma boa mistura, né? Minha mãe nasceu em Senegal, em Dakar, e meu pai nasceu no Vale do Bekaa, no Líbano. Meu nome, a origem é árabe, né? E, na verdade, Laura, uma história muito engraçada, porque quando eu nasci, meu pai estava em Porto Alegre. E minha mãe não tinha definido o nome, nem ele, estava esperando chegar. Eu fui uma criança sem nome por 2 semanas. Minha mãe assistiu uma novela na época, e ela gostava de um personagem chamado Marcelo, do artista, né, que o personagem dele tinha como nome Marcelo. E ela falou pro meu pai, se você demorar muito, eu vou registrar como nome de Marcelo. Aí meu pai veio, voltou de viagem, e aí quem acabou decidindo meu nome foi meu tio do meio, né, o irmão do meio do meu pai. E aí ele escolheu o Ziad, que tem uma tradição antiga, com o nome de alguns reis sauditas, enfim, tem uma história voltada para isso. Por isso até que eu até brinco com o lance da marca na agência, que tem uma coroazinha lá, que remete um pouco da história do meu nome. Ziad, como você mesmo disse, você é descendente de libaneses e também já foi empresário da Noite Cuiabana. Hoje você está à frente da empresa de publicidade, a ZF Comunicação, que é uma das maiores do ramo aqui em Mato Grosso e conta com quase 20 anos de experiência. Como é que você veio parar na publicidade? A ideia surgiu por acaso? Conta esse briefing pra gente. Então, Laura, eu comecei, a minha faculdade, a minha formação é publicidade e propaganda. Eu vim numa história um pouco diferente. Eu comecei na televisão brasileira, trabalhei no SBT, na Rede TV com a Marília Gabriela, fui produtor e depois chefe de pauta do programa dela na época. Acho que eu fui um dos mais jovens na televisão naquela época, que tinha iniciado, acho que com 17 para 18 anos que eu tinha entrado na TV. E aí eu sempre quis a publicidade, sempre gostei, fiz estágio numa das maiores produtoras lá em São Paulo, a NET Filmes. E aí quando eu decidi voltar para Cuiabá foi quando eu decidi abrir a agência de publicidade. Mas para eu poder me reinserir no mercado eu precisaria conhecer a classe empresarial. Foi quando, logo quando eu voltei, passei a trabalhar com o Eduardo, colega seu, Eduardo de Carvalho do programa VIP, exatamente. Fiquei por volta de quase 1 ano trabalhando com eles e paralelamente com a agência de publicidade. O meu intuito na época de ter trabalhado com o Eduardo foi conhecer as pessoas, né? Foi conhecer os empresários. Eu via, trabalhando no programa VIP, uma oportunidade de me conectar com esses empresários. E foi assim, assim eu fiz, né? Comecei a me conectar e aí a gente começou a crescer. E aí a gente, muito jovem, né, naquela loucura de, né, vamos atender os clientes, as empresas, enfim. Cheguei a atender 104 clientes na época, isso em meados de 2005, 2006. E aí foi quando a gente remodelou a estrutura da empresa, passamos a vender mais inteligência do que volume, ter volume de clientes, né, e a gente passou a trabalhar mais com projetos, enfim, e trabalhar também com autarquias, órgãos públicos, mas o nosso grande foco ainda é iniciativa privada.
Ziad, hoje você está à frente não só de uma agência de publicidade, mas eu me arrisco a dizer que de um conglomerado de comunicação. Você tem a ZF Press, tem também a Experience, vários ramos, né, da publicidade. Essa agência deu vários braços. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, Laura, na verdade, eu criei um grupo, né? Esses braços têm outros sócios, são outras pessoas, e a minha ideia foi somar. Por quê? Porque o cliente, na hora que ele te procura, ele não necessariamente tem um problema apenas de publicidade. Não, ele não quer só a solução de publicidade, às vezes ele quer de assessoria de imprensa, ou ele quer lançar um produto. Por exemplo, na data de hoje nós estamos lançando um empreendimento para o nosso cliente. É um cliente que a gente atende com o braço de publicidade, com o braço de eventos e com o braço de assessoria. Então, assim, não necessariamente todos os clientes precisam de todas as demandas de todas as empresas do grupo. Então, a minha ideia foi somar. Bom, se eu não faço, eu posso trazer um parceiro, uma pessoa para vir junto com a gente. E a ideia de estar no mesmo prédio é exatamente fazer isso. Não necessariamente eu preciso ser dono de todas as empresas, mas eu posso me associar a grandes projetos, entendeu? E grandes talentos que nós temos no mercado. Então foi quando a gente decidiu fazer. Então eu busquei um bom profissional de eventos que já atuava no mercado, uma boa assessoria de imprensa que já tinha sua empresa, já atuava no mercado e trouxe para dentro de casa. Porque a minha ideia era fazer esse 360 de fato, sabe? É você conseguir fazer a comunicação como um todo, em 360 graus, e foi o que a gente buscou, e fomos um pouco inovador, porque na época poucas empresas pensavam assim e agiam dessa forma, num formato 360 como nós fizemos. Hoje talvez já possa estar existindo outras empresas que atuam dessa forma, mas foi muito bom, porque a gente veio nessa vanguarda aí, a gente veio buscar essa inovação naquela época, e que hoje para a gente já é uma experiência, né? Então, assim, a gente consegue oferecer para o nosso cliente essa expertise, essa experiência, porque a gente começou lá atrás, quando a gente inovou em fazer esse grupo de comunicação. Quando o cliente chega até você, Ziad, ele já sabe o que ele quer, porque muitas vezes ele acha que o problema dele é a propaganda e, na verdade, é muito mais do que isso. Ou não é a propaganda, é só alguma assessoria de imprensa. Como é que você faz para detectar o que o cliente precisa? Então, Laura, foi excelente a sua pergunta. A gente sempre fala isso para o cliente. Às vezes ele vem com um problema que ele acredita que o problema seja aquilo que está na cabeça dele ou aquilo que ele está pensando. E no bate-papo, quando a gente começa de forma até informal, assim, sabe, a conversar com o cliente, a gente começa a puxar a informação dele para entender quais são as dores dele. Então, enquanto a gente não consegue identificar quais são as dores que ele tem, fica mais complexo da gente falar para ele, seu caminho é pela publicidade, seu caminho talvez é pela assessoria de imprensa, seu caminho talvez seja pelo digital, seu caminho talvez seja para lançar um produto, ou tudo que você precisa, ou todos esses serviços irão ser necessários para você. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a bater o papo com o cliente, que a gente começa a ver as dores deles e quais os problemas que eles gostariam que fossem solucionados, e a gente consegue dar um direcionamento melhor. Mas uma coisa que é muito interessante, Laura, é que a gente tem um estudo aqui dentro, a gente consegue estudar o negócio do cliente. Essa venda de inteligência que a gente oferta para o nosso cliente, que é muito importante hoje. Então, se a gente não conseguir ofertar essa inteligência, a gente não consegue nem identificar o problema. Então, fica muito mais fácil para nós identificarmos o problema e encontrar uma solução quando a gente entra para dentro do negócio do cliente. A primeira coisa que a gente faz é entrar para dentro do negócio. Ele vem, bate um papo, depois a gente entra para dentro do negócio, a gente pesquisa a fundo o negócio do cliente para entender. A partir do momento que a gente entende o que o cliente quer, o problema dele, a gente consegue entender e dar a solução necessária para o cliente. Ziad, você é um homem que trabalha construindo imagens e também auxiliando na construção de reputações. Como é que você avalia o mercado de publicidade hoje no Brasil e principalmente aqui em Mato Grosso? Então, a gente tem dois trabalhos aqui, né, Laura? Uma coisa é a gente trabalhar com marcas, imagens de marcas e produtos.
e a outra coisa de pessoas, né? Porque hoje tem personas que são um produto. Com o advento da pandemia, se criou muitas pessoas se transformarem em produto. Talvez elas não sabiam que teriam essa capacidade de se vender alguma coisa, ou vender conhecimento, ou até mesmo vender produto através da rede. Então, assim, a gente fala que trabalhar reputação é uma coisa muito delicada, porque você, às vezes, mexe com o brilho do negócio da pessoa, que às vezes a pessoa tem o amor dela pelo negócio, às vezes até maior do que a si próprio. Tem um cliente aqui que eu não vou falar o nome, mas ele brinca e fala assim: olha, eu não estou preocupado comigo, não, eu sou gordo, feio, barrigudo, não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a reputação da minha empresa. Então, assim, a gente fala assim, tem pessoas que se prezam muito por isso, sabe? Querem ter uma boa entrega, e existem empresas que não levam muito a sério, e essas que não levam muito a sério, nós mesmos, a gente acaba desistindo de atender esse cliente, porque também é importante que a gente compre o negócio do cliente. Comprar, que eu falo, é acreditar no negócio do cliente. Se eu não acredito no negócio do cliente, como é que eu vou vender para terceiro, para o consumidor? Então, assim, trabalhar reputação, eu falo que é uma das coisas mais importantes para a sobrevida de uma marca ou de qualquer outro produto. Eu diria até mais difíceis, porque um dos meus primeiros empregos foi na Loiloduca, que o braço dela era a Justi Loduca, que era o PR da Loiloduca. E realmente era muito, tudo se passava lá primeiro para trabalhar a marca, né, assim, a pessoa, e depois ia para a Lou para desenvolver, para a Loduca para desenvolver a propaganda em si, mas primeiro fazia o trabalho da pessoa, o pessoal, né? O PR, que eu acho que é o mais importante de tudo. Com certeza. Agora, com certeza. Ziad, com tantas tendências e transformações que estão acontecendo hoje no mundo dos negócios, conhecimento, como você mesmo diz, não é diferencial, é obrigação. Eu estava olhando o site da ZF e vocês têm muitos clientes, mais de 50, como eu te disse que eu estava contando um pouquinho antes do programa. Entre eles até o governo do estado de Mato Grosso. O que a ZF tem de diferencial para oferecer ao mercado? Qual é o Z da questão para se comunicar de forma tão eficiente e que desperte a atenção de clientes tão diferentes? Eu falo o seguinte, Laura, o principal de tudo é a entrega. Porque o que o cliente espera de você, seja ele público ou privado, ele quer a entrega. A partir do momento que ele passa um briefing para você, ele está buscando o quê? Resultado. Então, o que é o Z da questão que a gente fala? É o resultado. O que nós prometemos para o nosso cliente, a nossa entrega, é o resultado. Então, toda e qualquer empresa, toda e qualquer pessoa está buscando resultado para os seus negócios. Ninguém brinca de fazer negócios. Ninguém brinca de fazer campanha para ser bonitinha ou para ser uma campanha conceito. As pessoas estão buscando o resultado, e esse é o nosso grande Z da questão. É entregar resultado para o nosso cliente. Eu acho que tudo se resume a isso. Qualquer outra coisa que falar diferente não é o que o mercado está buscando. Está buscando uma agência eficiente que entrega o bom resultado para o seu negócio. Ziad, só para os anunciantes entenderem um pouquinho, com quanto tempo ele pode esperar esse resultado? Porque nesse mundo imediatista, a gente acha que é só fazer uma propaganda, só anunciar que eu vou ter o efeito de volta, eu já vou atingir o meu objetivo. Quanto tempo você espera que eu consiga trazer esse resultado de vendas ou qualquer outra coisa, consolidação de marca, quando você se propõe a fazer um trabalho? Olha, Laura, depende. Quando a gente pega uma marca recém-criada, o tempo é muito maior. Por quê? Porque essa marca ainda é desconhecida, você precisa massificar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, cada caso é um caso. É difícil eu falar para você assim, você vai ter resultado em 60 dias, ou você vai ter resultado em uma semana, ou você vai ter resultado em 3 dias. Depende do que você está buscando. Por exemplo, uma campanha de varejo. Vamos dar um exemplo fictício aqui. Eu estou tendo uma campanha para uma loja de calçado feminino. Aí, essa loja de calçado feminino precisa trocar coleção, correto? O que eu tenho que fazer? Se é uma marca já consolidada, é uma marca já desejada pelo público feminino, por exemplo, você consegue já fazer uma campanha de varejo
de 2, 3, 4 dias, você desovar todo o estoque dessa pessoa. Você consegue fazer, desde que essa marca já tenha passado por tudo isso, já seja uma marca desejada, já seja uma marca assim, muito com uma credibilidade muito já de muitos anos, enfim. O que a gente sempre fala é o seguinte, depende do caso. Existem casos e casos. Se você pega uma marca já consolidada e você precisa fazer uma desova de produto, você consegue matar esse problema numa campanha de varejo com, no máximo, uma semana você resolve. Ah, vou lançar uma marca. Você tem um tempo de maturação muito maior, até a gente precisa entender a aceitação dessa marca, desse produto que você vai oferecer no mercado. Então, assim, é muito difícil falar em prazo quando a gente não sabe do histórico desse produto ou dessa marca que a gente vai estar divulgando para esse cliente. Vamos para um breve intervalo comercial. Já voltamos com o proprietário de uma das agências de publicidade mais importantes de Mato Grosso, a ZF Comunicação, Ziad Fares. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu converso com o CEO da ZF Comunicação, que é considerada uma das maiores empresas do ramo em Mato Grosso, Ziad Fares. Ziad, ser o primeiro na mente do consumidor é um diferencial de grande relevância no mercado atual. E você é um dos publicitários que mais se sobressai e estão sempre no topo. Você já foi vencedor do prêmio da TVCA, já levou o Top Mind, que é considerado o Oscar da mídia mato-grossense. A ZF também já foi eleita agência do ano no prêmio Voto Popular, realizado pela revista Balt. Qual é o segredo de tanto sucesso? Laura, o maior segredo que eu falo para todo mundo, diuturnamente aqui para a minha equipe, é trabalho. Eu falo o seguinte, se a gente trabalha, a gente já vai adquirindo todo dia uma nova experiência, um novo aprendizado. Eu acho que esses resultados, essa premiação, a gente já recebeu mais de 100 troféus ao longo desses anos, mais de 300 certificados de qualidade dos nossos trabalhos, das nossas entregas para os nossos clientes. Mas eu acredito que tudo isso é em função do trabalho. Se você se dedica, se você faz com amor, se você faz com vontade mesmo, sabe? Se você consegue vender isso para a sua equipe toda, não tem fórmula de sucesso que não seja o trabalho. Eu sou um cara, me considero um workaholic, gosto de trabalhar de 12 a 14 horas por dia. As pessoas falam, mas você trabalha tanto, mas eu gosto, não é somente por ter a obrigação de trabalhar, mas é pelo prazer de trabalhar. Eu acho que isso refletiu muito no nosso negócio aqui, esse prazer, essa vontade de querer vencer, de querer fazer a coisa acontecer, e buscar sempre, e na exaustão da criatividade, faz com que a ZF configure entre as melhores agências aí do nosso país. Aí, e fico muito feliz em ver, ao longo desses 20 anos, todas essas premiações e muito satisfeito em ser a agência mais premiada aqui do Centro-Oeste. Então eu queria que você comentasse esses vídeos premiados, essas campanhas, como é que foi fazer, qual te marcou, qual você acha que vale a pena destacar aqui no programa? Então, foram várias campanhas que nos marcaram ao longo desses anos, assim, mas é difícil a gente escolher uma, né, Laura, porque cada campanha você teve uma história diferente, você teve um carinho diferente, mas seria até injusto da minha parte falar assim para você, Laura, eu gostei mais dessa campanha ou mais daquela, mas nós fizemos uma campanha que me chamou muita atenção, e foi uma campanha que a gente fez recentemente, inclusive, que eu acho que vai ser uma campanha memorável aí, em breve, acredito que vai estar no ar, vou até passar para você aqui em primeira mão. É uma campanha que nós fizemos para a ProSoja, onde a cena é uma coisa que a gente imagina, né? Como é que você consegue imaginar que um produtor rural vá colocar fogo no seu próprio negócio, né? E aí a gente fez, na cena, a gente pegou um monte de combustível, né? E colocamos numa loja. Então, como é que você acredita que um produtor vai colocar fogo no seu próprio negócio, né? Você colocaria fogo na sua própria loja?
não colocaria. Então você não tem como é que você acredita que um produtor vai colocar fogo no seu próprio negócio? Então é uma campanha que assim, que instiga, uma campanha provocativa, e ela fez tanto sucesso, essa campanha, antes mesmo de ir pro ar, só pelo viral dela, que a gente teve que traduzir ela em 4 línguas diferentes. Então, resumindo, era uma campanha super simples, é uma campanha onde eu focava uma cena de uma mulher colocando fogo na sua própria loja, e aí as pessoas, e vinha uma pergunta, né, você acha que alguém teria coragem de fazer isso? Então por que você acredita que o produtor faria isso? Por que ele colocaria fogo na sua própria terra? Então é aquela coisa, né, uma venda errada às vezes que a população, às vezes até mesmo parte da mídia faz essa venda e acaba demonizando uma classe que é tão trabalhador como todas as outras. Não estou aqui em defesa do agronegócio, mas eu estou sendo muito sincero. É um negócio que é um negócio deles. Eles nunca, nenhuma pessoa em sã consciência taca fogo no seu próprio negócio. Então a gente quis fazer essa provocação, e essa provocação deu tão certo que foi viralizada no mundo inteiro. Você colocaria fogo no seu próprio patrimônio? Os produtores também não. Quando o fogo atinge uma propriedade rural, o prejuízo é imediato. Destrói o que foi plantado, o que foi colhido, e muitas vezes até maquinário, celeiros, casas. E o prejuízo continua. Leva de 3 a 5 anos para recuperar o solo. A terra é nosso ganha-pão. Nós preservamos para sobreviver. E você? AproSoja, Mato Grosso. Nos últimos 30 anos, Mato Grosso tornou-se uma potência agrícola mundial. O estado sofreu um profundo processo de transformação. De que maneira o mercado publicitário absorveu esse contexto de profunda mudança econômica e social vivida aqui por nós mato-grossenses? Olha, eu acredito o seguinte, nós vivemos num estado que tem como agro a sua, vamos dizer assim, a sua principal economia. Mas na publicidade, o agro ela tem uma penetração um pouco pequena ainda, sabe? A publicidade ainda está voltada um pouco para a indústria, mas na sua grande maioria pela prestação de prestadores de serviço e comércio. Então, assim, a publicidade ainda, os grandes clientes da publicidade ainda na iniciativa privada é o comércio e a prestação de serviço. Então a gente vê o agro ainda timidamente entrando na comunicação. Eu acho que agora que começou, e eles estão, na sua grande maioria, as autarquias estão enxergando a necessidade da veiculação, a necessidade de se comunicar para a sociedade. Essa campanha que eu falei anteriormente é uma prova disso. A população precisa entender, ela vive daqui. Muitos trabalham com o agro, mas muitos também não trabalham. É muito importante essa comunicação para a sociedade. Então, na publicidade, eu ainda acho que tem um longo caminho ainda a ser percorrido pelo segmento. Ziad, a gente estava falando um pouquinho antes sobre prêmio, e você já foi um dos vencedores também do prêmio da ABAP de sustentabilidade, promovido Exato. Pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade de Minas, né? Antes ele era restrito apenas a Minas Gerais, e esse prêmio tornou-se muito expressivo, alcançando proporções nacionais. A ZF Comunicação ela venceu em uma das categorias consideradas mais difíceis, que é de melhor campanha de mobilização. Conta aqui para os telespectadores o que é esse prêmio e também a peça vencedora, já que o assunto é tão importante, sustentabilidade. E você venceu lá em 2015, né? Exato, já tem alguns anos, 6 anos que a gente venceu. Esse prêmio nós ganhamos pelo cliente na época, o Sebrae, né? Eles têm um espaço que foi considerado um ícone de sustentabilidade, que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade. É um projeto que lembra um pouco uma tribo. Ela ficou muito interessante. Eu não me recordo agora o nome do arquiteto que desenvolveu o Centro Sebrae de Sustentabilidade.
Mas quando nós nos inscrevemos assim, vamos inscrever, né? Vamos ver no que dá. A gente fez a inscrição da peça, tipo, de forma bem... Vamos apenas inscrever. E foi um grande susto. A gente foi convidado para o evento. Eu achei que todo mundo que fizesse a inscrição seria convidado, e a grande surpresa, no dia do evento a gente descobriu que só seriam convidados os finalistas, né? E aí foi a maior surpresa quando a gente foi vencedor nessa categoria. Mas assim, foi um trabalho muito bacana na época, que quando nós atendíamos o Sebrae, foi muito gratificante fazer o trabalho para esse Centro de Sustentabilidade do Sebrae, que é um grande ícone. Se você tiver a oportunidade de conhecer, ele fica anexo ao Sebrae ali, um espaço muito bacana, todo pensado, todo sustentável, todo pensado na sustentabilidade. Todas as campanhas e materiais que foram desenvolvidos foi pensando também em como agredir cada vez menos o meio ambiente, enfim. Foi muito bacana fazer esse trabalho para eles também. Já que a gente está falando de sustentabilidade, né, hoje aqui o movimento do ESG cresce em ritmo acelerado aqui no Brasil. Na prática, essa sigla ela mede os impactos sociais e ambientais de investimento em uma empresa nesses setores. Esses fatores ele tem ganhado destaque na sociedade, que cada vez mais prioriza as empresas responsáveis com o meio ambiente, a sociedade e também a própria gestão. Eu, pelo menos desde que assumi aqui a TV Brasil Oeste, eu tenho feito muito investimento em sustentabilidade, como luz de LED, reciclagem, energia solar. Eu mesma também já fiz algumas entrevistas com profissionais do setor, como a Helena Massulo, né, que é a CEO da XP Investimentos, no braço de sustentabilidade. E a ZF foi a primeira empresa de comunicação no estado que teve em seu quadro de funcionários um profissional especializado no setor em sustentabilidade. Como é que você executa uma campanha de uma maneira que não cause danos ao meio ambiente? Depende da complexidade, né, Laura, da campanha. A gente busca sempre, por exemplo, a gente tem evitado muitas coisas, cenas que você vai usar, por exemplo, muita água, ou cenas que você consegue fazer ao ar livre. A gente vive numa capital aqui que o que não falta é energia, não é luz, né? A gente fala que quando você vai fazer uma cena externa, você não precisa levar aquele aparato todo de iluminação. Você consegue fazer uma fotografia com bem menos luzes do que é feito. A gente tem buscado o famoso menos é mais. Então, assim, não se faz mais propaganda como se fazia antigamente, não se gasta tanto em produções como se fazia antigamente. Vou te dar um exemplo básico numa televisão, por exemplo. Você lembra, Laura, se você tinha que despachar fitas de beta-cine, uma fita relativamente grande, numa capa plástica? Hoje você consegue mandar a sua mídia para todos os veículos de comunicação através de um link. Quer dizer, olha o quanto se percorreu num caminho. Antigamente você tinha que encaminhar via van para o interior do estado uma fita, essa fita não voltava, às vezes. Campanha política, né? Imagina como era, você lembra? Era aquelas mídias, campanha que a gente fazia, o boy. Exatamente, então acabou tudo isso. Então, assim, a gente não pensa, mas o combustível do carro para levar, é uma van que está indo, às vezes a van ia apenas para levar este material, ele não estava indo de carona com alguma outra coisa. Você imagina, um trajeto de 200 quilômetros com esse material, quanto combustível foi queimado para isso? Hoje você consegue fazer um monte de coisa, tanto no quesito de produção, como a forma dos links. Nesse exato momento mesmo, a gente está conversando aqui, eu estou do outro lado da cidade e a gente está batendo esse papo, entendeu? Então, assim, você consegue hoje, com a tecnologia, evitar esses gastos e esse impacto com o meio ambiente. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o publicitário Ziad Fares. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e este mês de outubro especial comunicação. Hoje eu estou recebendo o fundador de uma das agências de publicidade mais premiadas aqui de Mato Grosso, Ziad Fares.
Ziad, criatividade é o ponto primordial de uma agência de publicidade. Olhando para os anos de 2020 e 2021 e também seus ineditismo, a criatividade aflorou ou foi contida ao longo desse período? Na sua avaliação, a crise gera oportunidades? Como é que você se reinventou nesses tempos de pandemia? Laura, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca trabalhei tanto como nessa pandemia. Eu acho que em função de tudo que era novo, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia como é que ia funcionar a comunicação, foi tudo muito novo para todo mundo. E você tem que se reinventar em menos de 30 dias, porque existem serviços essenciais que a gente presta serviço aqui, como energia, como órgão público, e no meio dessa pandemia, eu não esqueço até hoje, que ficou marcado na minha memória, foi fazer a campanha de utilização de máscara. O estado de Mato Grosso foi o primeiro estado a fazer uma campanha voltada para a utilização de máscara. Nós que fizemos a campanha. O briefing, na época, o governador Mauro Mendes solicitou que fosse feita uma campanha para a utilização de máscara. Eu lembro que foi 2h da tarde, o material estava pronto, produzido, já para veiculação no outro dia, para as 10h da manhã. E você imagina, e como é que a gente ia convencer as pessoas a irem trabalhar? E a gente tinha que ir para a rua gravar, e aquela rua deserta, uma sensação assim de, você falar assim, nossa, tá todo mundo guardado dentro de casa e você na frente do negócio. E na época o Alessandro, da produtora que produziu o material, ele falava, Ziad, cara, eu nunca imaginei ver isso na minha vida, uma rua sem ninguém, carro, nada, parecia que você era o dono da rua, assim. Era uma sensação muito estranha, que eu acho que eu nunca vivi. E essa pandemia me mostrou e me ensinou muita coisa. Me mostrou que a gente tinha que trabalhar muito a questão da empatia. As pessoas ficaram, ao longo da pandemia, mais sensíveis. Então, as campanhas tiveram que ir muito para esse caminho. As pessoas passaram a ficar carentes, não posso dizer pós, mas a partir do momento que melhorou a pandemia, diminuiu o número de casos. Mas as pessoas passaram a ficar mais emotiva. Então a gente teve vários momentos ao longo dessa pandemia. Nós tivemos momentos de muita apreensão, você ficar extremamente apreensivo com o que vai acontecer, e a sensibilidade e como falar com o cliente, com o consumidor, nós tivemos que ter uma abordagem muito diferente. A gente teve que bater esse papo, teve que ter esse sentimento para poder entender a cabeça das pessoas. Então, assim, a pandemia, ela nos ensinou muita coisa, nos ensinou a ter oportunidade, mas, acima de tudo, ter empatia. A gente pensou mais no lado do ser humano no primeiro momento. Eu não consegui, talvez, também sou gente, também tenho sentimento, e eu acho que essa questão da dor, de ver pessoas perdendo seus familiares, enfim, eu acho que a gente ficou um pouco sentido também junto com tudo isso. Então, assim, acho que acima de tudo a gente buscou mais cuidar da comunicação mais por uma questão social do que de oportunidade mesmo de negócio. Hoje a gente vê como uma oportunidade, mas naquele momento foi mais a coisa de coração mesmo, a coisa mais social. Todos os dias você se prepara, se protege e vai à luta. Mas quando baixa a guarda, a Covid-19 derruba. O governo do estado está fazendo a parte dele, mas é preciso que cada um faça a sua também, mesmo quem teve Covid-19 ou já se vacinou. A luta ainda não acabou. Agora nós temos uma nova missão. Eu cuido de você e você cuida de mim. Na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Vamos usar máscaras. Assim, você se protege e também cuida das outras pessoas. Faça sua própria máscara e também para sua família, seus amigos e para todos que você gosta. Porque contra o coronavírus é assim, um cuidando do outro. Eu cuido de você e você cuida de mim. Quando a gente fala a palavra crise, a primeira coisa que vem na cabeça do empresário é cortar gastos. Infelizmente,
gastos aqui para a gente significa o marketing é visto como um gasto e não como um investimento. Como é que foi? Eu sei que você tem clientes, tem o estado de Mato Grosso como cliente, algumas prefeituras. Como é que foi para convencer esses clientes privados que num primeiro momento a primeira coisa que a gente faz é cortar a publicidade? Então, Laura, essa pandemia, na verdade, a gente trabalhou mais, inclusive, para o cliente privado, porque ele teve que se reinventar. Ele não tinha como simplesmente baixar a porta da sua loja e ficar esperando 2, 3, ninguém sabia quanto tempo ia ficar esperando para retornar. Então, a gente teve que reinventar o negócio do cliente. A gente teve que fazer deliveries, criar projetos de deliveries, de enviar produto, enfim. A gente teve que fazer uma comunicação muito diferente, a gente usou muito o campo digital e muito TV também, para alguns clientes. Então, assim, os clientes que entendem o papel da comunicação, eles passaram a comunicar mais, eles viram sim como uma oportunidade. Mas tem muitos clientes que ainda, como você disse no seu questionamento sobre gasto, muitas pessoas ainda enxergam que publicidade é gasto. Então, nós tivemos os dois tipos de clientes aqui, os que não visualizaram como uma oportunidade de você continuar, porque eles tinham empregados, tinham pessoas, tinham que continuar fazendo a coisa acontecer, e tinha aqueles que simplesmente falaram, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos baixar a porta, vamos cancelar tudo e vamos ver o que vai dar. Então, nós tivemos os dois tipos de cliente que pensaram de forma diferente. Mas, infelizmente, ainda concordo com você que a grande maioria entende que marketing ainda é gasto e não investimento, principalmente no momento de crise. É aí que as pessoas tinham que entender. Estamos numa crise, numa pandemia, precisamos investir em comunicação, porque talvez seja a única oportunidade de sobrevida do negócio daquela empresa. Você disse agora há pouco que teve que se reinventar na pandemia porque os clientes não podiam baixar a porta. A internet e as mídias sociais, elas ressignificaram em grande medida o trabalho de todos os profissionais de comunicação. O jornal impresso, ele está sendo substituído por plataformas digitais, a música está em canais de streaming, iguais ao Spotify, o podcast, que é o que há no momento. Eu mesma confesso que sou fã de podcast nas minhas horas vagas. De que maneira essas mudanças, elas impactaram na forma do Ziad de trabalhar? Foi bastante, viu, Laura? A gente estava trilhando a questão do digital no começo, né? E aí acabou que você teve que seguir um caminho que você tinha também como mais uma plataforma, e você teve que passar a se dedicar mais a isso, né? Porque muitas empresas, quase tudo se voltou para o digital. Então, é uma questão que a gente teve que dar uma remodelada no nosso negócio aqui, uma incrementada mais voltada para o digital, porque era o único caminho na época, porque a gente não poderia ter contato com as pessoas, as empresas estavam fechadas, então o melhor contato de comunicação que a gente enxergou naquele momento foi através do digital. Enfim. Ziad, quando a internet ela se transformou na principal ferramenta de trabalho, muita gente dizia que a TV ia acabar. Na verdade, a TV não acabou, a TV continua viva. A gente pode ver isso porque muitos anúncios de streaming hoje estão anunciando na TV aberta. E se a gente for falar em números, no ano passado, em 2020, quase 60% dos investimentos foram para a TV aberta. O que você acha que se dá esse fenômeno ainda de continuar a TV aberta firme e forte? Laura, existe uma coisa que eu sou o maior defensor da TV aberta e nunca vou deixar de falar o contrário disso, porque a TV brasileira, eu posso falar isso com tranquilidade, é ela que informa todo o resto, ela tem credibilidade com essa onda de fake news espalhada aí nas redes sociais. Onde que você busca informação? Você busca em emissoras de credibilidade, não adianta achar. A televisão nunca esteve tão forte, a audiência da TV brasileira nunca esteve tão alta. E eu eu falei isso há 10 anos atrás, me chamaram de doido numa faculdade na época. A televisão vai acabar. Isso mais de 10 anos atrás, quando eu falei, gente, vocês estão enganados.
A televisão vai ficar mais forte do que ela já é. O rádio que vocês acharam que ia sumir também vai ficar mais forte do que ele já era. Não adianta imaginar, porque com essa facilidade da informação, Laura, a gente precisa buscar caminhos de credibilidade. E a televisão, ela não nasceu ontem para formar a credibilidade dela. Ela assim, nasceu há décadas. Então, assim, é muito temeroso ouvir esse tipo de coisa, principalmente às vezes você escutando de colegas. Ah, mas a TV... Não, a TV não vai acabar. Você disse, WhatsApp, marcas, o Uber, anunciando em TV aberta, mas a plataforma deles não é digital, por que eles estão anunciando lá? Porque lá está seu cliente. Ele precisa ligar a sua marca a um produto de credibilidade. Então a televisão, ela oferece aquilo que ainda o digital não oferece, que é a credibilidade. Então eu acredito muito na perpetuação da televisão brasileira. E como todos os outros veículos, a TV e o rádio também se reinventam, né? A gente tem que se reinventar a cada dia. Reinventar faz parte do negócio, pode ser com o mundo digital, o que vier, a TV tem que se reinventar para adaptar. E eu vou um pouco mais fundo. Hoje, o digital não atinge todo mundo como a TV. Todo brasileiro tem uma televisão em casa. Apesar de muita gente ter celular, mas todo mundo que tem internet. Não é mesmo? Então, sim, eu vou mas, ali... Laura, não precisamos nem longe, né? Desculpa te interromper aqui, mas é muito simples. Internet é um produto, não é um produto que é igual uma televisão. Existem casas que não tem sofá, mas tem televisão. Tem casa que não tem cama, mas tem televisão. Aí você fala, mas você dorme aonde? O cara estica um lençol ali, dorme, mas a televisão tá ali. Não é uma televisão pequena, não. É uma televisão grande, de 42 ou de sei lá quantas polegadas. As pessoas não abrem mão da televisão. A televisão, ela não é só informação, a televisão também é entretenimento. Então, assim, não existe uma pessoa que não liga a televisão. Eu ligo a televisão todos os dias. Eu ligo a televisão, eu assisto canal fechado, eu assisto TV aberta, eu assisto programação local. Eu sou um consumidor de televisão, não tenho vergonha de falar, pelo contrário, tenho orgulho de falar. A televisão é uma coisa que me informa, eu me sinto satisfeito em assistir um bom programa de jornalismo, um programa de entrevista. Está aqui, o seu programa é uma reinvenção da televisão. Nós estamos fazendo via internet um programa de televisão. Então, assim, eu estou aqui do outro lado, num celular, conversando com você. Isso aí é uma reinvenção, uma coisa nova. Tá aí. Então, assim, dá para se comunicar, dá para se fazer diferente. A televisão está buscando isso. E a televisão se reinventa demais. E uma coisa muito importante que aconteceu, Laura, esse trabalho bacana que a TBO está fazendo. Porque às vezes a gente não pode ficar só vendo matérias ou programas que eu chamo de enlatados, são programas que vêm apenas de outros estados. A gente quer saber o que está acontecendo no nosso estado, a gente quer saber o que está acontecendo no nosso município. Eu acho que essa inserção de programas e de televisões que abrem muito espaço, como a TBO, para a informação local, é de extrema importância e relevância para a sociedade. Eu agradeço e eu penso como você, porque a pessoa quer saber o problema do bairro, dali da cidade dela, do bairro dela. O nacional, tudo bem, é importante, mas eu quero saber aquilo que me atinge, aquilo que está ali. Né? É muito mais importante para mim, para o consumidor, do que uma guerra em outro planeta. Eu vou ficar informado, mas eu quero saber aquilo que atinge diretamente a minha pessoa. Ziad, vamos falar de geração milênio. Essa geração que hoje está, né, essa geração Z, ela é super exigente, super sensível. Hoje cancelar pessoas virou uma prática muito usada por muitos nas redes sociais. A todo momento a gente vê comunicadores, influencers, blogueiros, marcas sendo vítimas do famoso cancelamento. Aliás, a cultura do cancelamento ela foi o termo eleito em 2019. E esses consumidores, eles cancelam as pessoas pelo simples fato de eles julgarem certo ou errado. Baseado nessa nova cultura que a gente está vivendo, o que é mais fácil, Ziad, fidelizar um cliente ou conquistar um novo? Com certeza é fidelizar, viu? Eu falo por quê? Porque o cliente já comprou o seu produto, ele já acredita no seu negócio,
Eu acho que é muito mais importante a gente fidelizar o cliente do que a gente conquistar o novo. O cliente hoje, você começou falando da geração millennial, essa geração ela é extremamente exigente. E ao mesmo tempo que ela é exigente, ela às vezes não sabe bem o que ela quer também. Ela está sempre em busca de algo novo, nunca está satisfeita, ela sempre ela vive nessa situação de insatisfação, e por isso muito desse cancelamento, sabe? E também, e eu falo muito isso, principalmente com relação aos influencers, os blogueiros, enfim. Quando você leva um conteúdo para casa das pessoas, você vende algum conteúdo para alguém e você fala alguma coisa que aquela pessoa não espera que saia da sua boca, ela tende a te cancelar, porque ela criou uma imagem sua que aí você não consegue mudar ou você não consegue dar uma opinião diferente daquilo que você já construiu para aquela pessoa. Então, por isso que está acontecendo muitos cancelamentos. As pessoas estão comprando uma imagem daquela pessoa que às vezes ela não é bem aquela, às vezes ela não se vendeu de forma correta ao longo desse tempo todo. Por isso que você vê muitos cancelamentos, brigas, enfim. E também, né, Laura, vamos ser franco, né, assim como um apresentador de televisão se preparou para ir para uma bancada, o influencer não teve preparo nenhum, ele simplesmente ligou a câmera e saiu falando tudo que ele pensa, tudo que ele acha. Então, a partir do momento que também não houve um preparo do outro lado, ele corre esse risco de ser cancelado, porque, imagina, hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso do outro, mas aquela pessoa comprou você de um jeito e não daquele outro jeito. Por isso que eu falo que fidelizar talvez seja mais fácil. Mas esse mundo do cancelamento existe por conta disso. Eu acredito que as pessoas não estão se preparando para vender conteúdo, e quando vende de qualquer jeito, e não se preocupa, como comparei um apresentador de televisão, quando senta numa bancada, tem que saber o que vai perguntar, o que vai falar e o que vai fazer, e ter postura, que é o que a gente não tem encontrado em uma boa parte dessas pessoas que são canceladas aí. Ziad, em 2018, depois de 16 anos de trajetória, a ZF Comunicação inaugurou uma unidade filial em Goiânia. Por que Goiânia e quais são suas próximas metas? De Cuiabá para o mundo? Ah, quem me dera, hein? Mas a ideia de Goiânia também, assim como eu contei anteriormente a questão do prêmio de inscrição, a gente participava muito pouco de licitação pública, né, Laura? E aí a gente decidiu, falamos, vamos participar, vamos ver como que é participar de licitação em outros estados, né? E aí a gente, meu sócio Fred, ele falou assim, Ziad, eu tô indo visitar meu pai em Goiânia, vai ter uma licitação lá, eu tô pensando em participar dessa licitação. E é da Saneago, né? Que é como, para quem não conhece Goiânia, é como se fosse a Águas Cuiabá daqui, que é uma empresa de economia mista, ela é parte pública e parte privada lá, e a gente participou da licitação. E participamos do certame meio que para entender, até para a gente ver o trabalho dos colegas de outro estado, né? Porque quando você participa de um certame, você tem a oportunidade de ver todas as campanhas, até para você medir o seu trabalho, se ele está bom, se ele está no nível bacana, enfim. Nós participamos assim, numa eventualidade, e fomos vencedores desse certame lá. E aí, para você atender a conta, você tem que montar uma unidade no local onde essa empresa atua. Aí nós montamos lá, vi como uma oportunidade, a gente foi conhecer o mercado, vi uma oportunidade de buscar outras empresas, e a gente atende várias indústrias lá, principalmente a do interior lá do estado de Goiás, e hoje a gente tem quase 14 clientes lá no estado de Goiás. A gente foi para atender um único cliente e agora a gente está com 14 clientes na carteira. E a nossa ideia, assim, Laura, eu acho que com o advento do digital, da internet, a gente não tem muita fronteira hoje, né? A gente atende cliente em São Paulo, a gente atende cliente em Rondônia, a gente atende cliente no interior de Mato Grosso, a gente atende cliente no Paraná, a gente atende cliente em Santa Catarina, a gente atende cliente no Nordeste, a gente tem clientes hoje de todos os pontos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Fico muito feliz, até no Acre a gente já atendeu clientes. Então, assim, é muito gratificante você ver que a sua comunicação tem funcionado para todos os estados do nosso país.
É interessante isso que você falou, Ziad, porque às vezes as pessoas me perguntam: por que você não entrevista, você só entrevista gente de fora? Eu falei, porque hoje Cuiabá vai para o mundo. A gente com o streaming, a comunicação é nacional. Eu não preciso ter mais a pessoa aqui ao meu lado, né? Eu consigo passar informação para o Brasil inteiro, e a gente tem telespectador também do Norte, do Nordeste, de São Paulo, que assiste a TBO e assiste os nossos programas, inclusive o meu, porque eu trago pessoas de fora, então eu não preciso estar aqui. É como você mesmo disse, hoje com a tecnologia a gente pode estar em um monte de lugar. Exato. Né? E Laura, e você faz uma contribuição muito interessante. Por que eu acho isso bacana? Você está trazendo uma informação que talvez nós nem teríamos acesso. E essa coisa, esse intercâmbio que você provoca com os seus entrevistados, trazendo pessoas bacanas, com conteúdos bacanas para o seu programa, é muito importante para a sociedade. É você trazer informação nova, trazer informação que talvez a gente não teria se a gente não tivesse você trazendo essas oportunidades para o Estado, né? Ziad, para a gente encerrar, como eu disse no começo da entrevista, hoje a ZF é mais do que só uma agência de publicidade. Você criou uma holding, né? Está à frente de um grupo que une embaixo do seu guarda-chuva outros serviços, como a ZF Press, a Engage, a Experience, você faz eventos, você dá assessoria de imprensa. Que dica você daria para aquelas pessoas que querem iniciar um empreendimento, que almejam ser um publicitário? Então, eu falo muito sobre isso, Laura. Eu acredito que, primeiro, focar, focar no trabalho, não ter medo. Você tem que acreditar no seu talento, no seu trabalho. Mas eu falo uma coisa muito importante para as pessoas: ser empresário não é fácil. Você montar o seu próprio negócio, eu posso te afirmar, uma das coisas mais difíceis que uma empresa, que uma pessoa pode ter na sua vida. É muito difícil você ser empresário nesse mundo de hoje. É muito difícil, por quê? Porque os custos são muito elevados, a mão de obra, você tem a mão de obra qualificada também tem um custo muito elevado, os impostos, e eu falo assim, é muito difícil ser empresário. Eu não falo no Brasil, mas é muito difícil você ser empresário em qualquer lugar do mundo, porque em qualquer lugar do mundo é complicado ser empresário. Talvez no Brasil um pouco mais difícil, mas em qualquer lugar. Minha família é de estrangeiro, meus primos vivem em outros países, eles falam a mesma coisa. Às vezes a gente fala assim, mas ser empresário no Brasil é uma coisa difícil. É difícil, talvez seja mais difícil que em outros países. Mas então, o que eu sempre falo para as pessoas, se você decidir ser empresário, lembre-se, você vai precisar dedicar sim. Você vai precisar dedicar mais do que você imagina. Você não vai trabalhar como seu colaborador de 8 horas, você vai trabalhar 12, 14 horas. Se você não está pensando se você está pensando em não trabalhar tanto, talvez não seja o momento de você montar o seu próprio negócio, porque quando você monta o seu próprio negócio, é como se você tivesse um filho, você tem que cuidar. Um filho dentro de casa, se ele começa a chorar 10, 11 horas da noite, você vai ter que acordar e oferecer mamadeira para a criança. E uma empresa é a mesma coisa, se ela tiver um problema, se a porta deu algum problema, você vai ter que ir lá pedir para alguém ver se teve quem pode solucionar. Se tem um cliente que ligou para você 10 horas da noite querendo que você faça a gestão de crise dele, você não tem como simplesmente desligar o telefone e não atender, você vai precisar atender esse cliente. Então, se você estiver preparado para entrar para o game, eu sempre falo isso, preparou para entrar para o game, vai em frente. E existe um ditado popular, não sabe brincar, não desce para o play. Então, se você não souber ser empresário, não vem para brincar, porque o mercado não é para brincadeira, não. Mas vale a pena porque é prazeroso. Exato, é o que eu te disse, né? Eu particularmente amo o que eu faço com muito carinho, assim, gosto muito do trabalho que eu exerço, e eu acho que isso ajuda bastante. Então, o amar o que você faz é muito importante também. Ziad Fares, muito obrigada pela participação e principalmente por compartilhar com nossos telespectadores, com nossos anunciantes e com futuros clientes que toda marca tem uma história para contar e muita gente para ouvir. Eu que agradeço, Laura, e foi muito produtivo aqui o nosso bate-papo hoje. E o dia que você precisar,
estarei aqui novamente para a gente bater um novo papo, viu? Parabéns pelo teu programa e parabéns, volto a dizer, pela TBO, que acredita na programação local, vendendo conteúdo e informação importante para a nossa sociedade mato-grossense. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia. Continue ligado aqui na TBO, a TV que você se vê.